Olá! Nesta nossa análise, a gente vai tentar entender os eventos sísmicos que estão, assim, redesenhando completamente o Oriente Médio. O que a gente sabe, até agora, sobre essa guerra que simplesmente explodiu em questão de dias? Pensa só nisso, uma superpotência regional decapitada em menos de uma semana. Essa é a velocidade, a brutalidade de um conflito que surgiu no cenário mundial e deixou todo mundo se perguntando como é que a gente chegou nesse ponto tão rápido. Então, para a gente conseguir entender o caos de agora, a gente precisa voltar para o comecinho, né? Para apenas alguns dias atrás. E esse foi o gatilho oficial. A descoberta de urânio altamente enriquecido, pelo menos segundo fontes ocidentais, foi a linha vermelha. Uma vez que essa linha foi cruzada, a ação militar se tornou basicamente inevitável, o que acabou desencadeando uma resposta, assim, rapidíssima e devastadora. E essa resposta, olha, não foi uma operação única, não. Foi um ataque coordenado, com várias frentes e com objetivos bem claros e distintos. Agora, o que é mais interessante aqui é ver como essas duas operações se complementam, né? A fúria épica dos Estados Unidos tinha o objetivo de desarmar o Irã, ou seja, destruir a capacidade deles de retaliar. Enquanto isso, a Leão Rugidor de Israel foi direto no coração do regime, mirando o programa nuclear e, o que é crucial, seus líderes. E foi justamente a Operação Leão Rugidor que gerou o momento mais chocante dessa guerra até agora. A eliminação do homem que estava no poder há décadas. E isso, gente, mudou o jogo da noite para o dia, tanto a dinâmica do conflito quanto do próprio Irã. Olhando para essa linha do tempo, dá para ver direitinho a velocidade absurda dos acontecimentos. Do primeiro ataque até a confirmação da morte de Khamenei e a retaliação regional, tudo isso aconteceu em menos de uma semana. Criou um efeito dominó que agora está atingindo o mundo inteiro. O ataque não só quebrou a estrutura de poder iraniana por dentro, como também acendeu múltiplos focos de incêndio por todo o Oriente Médio. Então, o ponto crucial aqui é essa fratura interna. Um conselho provisório está tentando manter o controle, mas a sucessão é totalmente incerta, com o filho de Khamenei tentando assumir o poder. E nas ruas, a situação é igualmente complexa. Tem gente comemorando a queda da liderança, mas também tem uma reação nacionalista muito forte contra a intervenção estrangeira. E ao mesmo tempo em que esse caos todo acontecia lá dentro, os braços armados do regime no exterior foram acionados. E isso transformou o conflito numa crise regional de vez. Bora dar uma olhada, então, em como essa rede de resistência está agindo e, com isso, arrastando os países vizinhos para a guerra. A resposta foi imediata e bem ampla. O bloqueio do Estreito de Hormuz foi o primeiro golpe. Logo depois, mísseis atingiram países do Golfo que têm bases ocidentais. Lá no norte, o Hezbollah abriu uma nova frente de batalha com Israel. E até mesmo Chipre, que já é Europa, foi alvejado. A guerra já não é mais só sobre o Irã, agora é sobre o Oriente Médio inteiro. Claro, com a guerra se alastrando desse jeito, o mundo inteiro começou a sentir o impacto de forma bem severa e imediata. E o primeiro, mais trágico de todos, é o custo humano. Os relatórios iniciais de dentro do Irã, ainda que sejam difíceis de verificar, já falam em mais de 1.000 mortos. É um número trágico que, infelizmente, deve aumentar. Do lado militar, o baque para o Irã foi gigantesco. Os ataques iniciais praticamente dizimaram uma parte da marinha iraniana, o que mostra a enorme diferença de poderio militar e a eficácia dessa ofensiva inicial. E essa citação aqui, olha, resume tudo, né? Com o Estreito de Hormuz fechado, uma artéria vital do comércio mundial foi cortada. Os preços do petróleo dispararam e a instabilidade tomou conta dos mercados financeiros. É pânico generalizado. E no palco diplomático? Bom, aí o mundo rachou no meio. De um lado, a administração Trump, nos Estados Unidos, defende que a campanha tem que continuar até a mudança de regime. Do outro, China e Rússia condenam a ação, exigem um cessar-fogo, mas sem indicar que vão intervir diretamente. E a Europa, no meio disso tudo? Está bem dividida. Parece mais preocupada com as consequências diretas para ela, como a segurança dos seus próprios ativos e o risco para países como Chipre. Não existe uma voz única, o que complica ainda mais qualquer resposta internacional. E para complicar tudo ainda mais, tem um problema gigantesco: a informação. Um blackout quase total da internet dentro do Irã criou a névoa de guerra informacional. Saber o que realmente está acontecendo no terreno, qual o número real de vítimas, qual a verdadeira situação política, é quase impossível. Então, a grande pergunta que fica é essa: o mundo está assistindo a um conflito que se desenrola numa velocidade impressionante, mas com pouquíssima informação confiável.
As potências globais não se entendem, a região está em chamas e um país com mais de 80 milhões de pessoas está, em grande parte, isolado do mundo. O que vier a seguir, seja lá o que for, vai ser decidido no escuro.